preço, você olhar para uma pessoa e perceber que o olho dela brilha quando vai fazer alguma coisa. Para mim, o que diferencia os profissionais é uma coisa só: capricho. Eles se importam em fazer uma coisa boa. Sérgio, nada vence o capricho. O cara pode ser muito inteligente, o cara pode ser muito capaz, o cara pode ser extremamente esforçado. Se ele não tiver capricho, não tem lugar para trabalhar do meu lado. Porque eu sei que muitas das coisas que às vezes ficam faltando para o paciente não são por falta de inteligência, são por falta de capricho mesmo. Que nem o caso dessa paciente que eu operei hoje de manhã. Ela foi feita uma cirurgia de túnel do carpo dela nos Estados Unidos e aquela coisa de americano de querer vender processo e inventar processo mirabolante. Enfiaram um catéter balão no túnel do carpo. O túnel do carpo é um túnel estreito que tem aqui na mão, né? E que em algumas situações... Dentro desse, então, dentro desse túnel, é um túnel fibroso, né? Você é um túnel mesmo. É um túnel. Entendi. É um túnel fibroso muito forte, que ele tem tendões, nervos, artéria e veia, tá? Às vezes esse túnel ele constringe, às vezes o tendão expande, e aí o que faz? Ele aperta o nervo e a pessoa começa a perder sensibilidade e mobilidade da mão. Entendi. Então o que você faz medicamente? Você faz uma cirurgiazinha. Você pode fazer ela aberta, fazer um corte na palma da mão e abrir esse túnel. Ou você faz um cortezinho na base do punho aqui, coloca um artroscópio e corta isso por artroscopia, que é como a gente costuma fazer hoje. Pegaram a mão dessa menina, enfiaram um balão dentro, inflaram um balão dentro e falaram para ela que estava resolvido. Piorou. Ela começou a fazer umas retrações na pele da mão, assim. Por quê? Porque eu acredito que eles têm enfiado num buraco errado e o negócio detonou o que estava pela frente e ainda piorou o problema que ela tinha. E a gente teve que refazer isso. Sérgio, quando tem esse erro, cara, não é que um erro médico por, sei lá, a pessoa queria fazer errado. É desleixo, é falta de capricho, cara. Entendi. A gente foi lá, refez a cirurgia do zero. Tentamos entrar com o artroscópio, percebemos que o procedimento anterior fez uma fibrose gigante naquele local e que não entrava artroscópio, ou seja, na verdade entrava, só que ele entrava e você não tinha segurança para observar o nervo e saber que tinha forma de preservar aquilo lá. Então a gente falou, não, vamos fazer o tradicional. Abrimos, olhamos, centímetro por centímetro, milímetro do milímetro, tiramos pedacinho por pedacinho, limpamos a fibrose, fechou. Cara, capricho, cara. Sabe? E é isso que eu preciso... É isso que eu gosto de identificar nas pessoas. Ela tem que ter... Pô, como que não vai ter capricho, né? Você tá mexendo só com o corpo. Pois é. Pois é. Você tá lidando com uma coisa que é extremamente... Com uma máquina mais complexa que já foi... Que não existe em lugar nenhum do universo, viu, galera? Não, e não tem... Quer dizer, algumas peças sobressalentes a gente até tem, né? Eu tenho, por exemplo, um pedaço de pessoa no meu bíceps esquerdo, né? Porque eu já rasguei o bíceps e... Ah, é? Pois é. Aí eu peguei de um doador cadáver um pedaço para resolver, né? É muito legal, né? Eu tenho 2 DNA no meu corpo. Sério? Sério, é nesse corte aqui, ó. Que doideira. Aqui, para reconstruir meu bíceps, usou literalmente um pedaço de outra pessoa. Caramba. Legal, né, cara? Não, legal, né? É engenharia, né? Engenharia médica, você pode dizer, né? Quando, por exemplo, eu apronto alguma das minhas em casa, eu falo, não, foi o Zé. Que é o cara que está vivendo no meu bíceps por enquanto, né? É um alter ego aí, ó. Exatamente. Se eu preciso dar um belisco na bunda da minha mulher, ela vai gritar comigo. Eu falo, foi o Zé. O Zé vive no meu bíceps. Zé, para, Zé. Parem. Eu já falei para você. Então, eu ganhei essa desculpa hoje, né? Mas Perfeito. A gente não tem replacement parts aí com facilidade. Então, você tem que fazer as coisas... Mas você acha que nessa parte aí, você acha que vai evoluir? Eu acho que vai evoluir muito. A gente já está na fase de imprimir órgão já. Então, porque assim, na sua área que é medicina esportiva, né? Pode dizer, né? Que é, né? É muito importante, né? Ter as partes sobressalentes, eu falo. Tipo, por exemplo, prótese de... Sim, tem próteses, mas tem coisas antes disso. Por exemplo, você tem bancos de doadores cadáveres. Então, por exemplo, você vai reconstruir um cruzado anterior do joelho. Você pode pegar... Tem banco disso, Você tem banco de tecido. Né? Você tem banco de osso. Você tem isso hoje à disposição. Cara, é muito legal. É caro, né? Só para o pessoal ter ideia, né? Quanto que eu paguei para ter esse pedacinho do Zé no meu braço? Foi R$5.000. Caramba. Mas a tendência é disso popularizar. Isso aí, eticamente, tem alguma questão, assim? Ou teve alguma briga disso? Só de você ter o termo de doação. Né? Tá. Então, tudo bem. Entendi. Tem isso daí, mas depois tá começou a usar sem problema nenhum. Né? Agora, a gente está na fase de impressão de órgão. O que eu acho que vai ser a medicina? Eu
Eu vou fazer uma previsão, cara, que, sei lá, é meio mágica, tá? Mas, pela definição, o que é mágica? É um processo científico tão complexo que você ainda não tem tecnologia para entender agora. Exatamente. Né? Hoje a gente está numa fase que a gente diagnostica tudo. Mas poucas coisas do que a gente consegue diagnosticar tem tratamento. Doença genética, por exemplo, Alzheimer. Alzheimer é uma alteração genética, é uma alteração de DNA, é uma alteração de síntese de proteína. A gente consegue ver isso no DNA, mas ninguém consegue trocar o DNA. Você não tem uma máquina lá do CRISPR. Então, isso daí é uma das formas, mas percebe que isso é o comecinho, é o pezinho de você fazer isso. Né? Isso daí, vamos comparar o seguinte, eu tenho um livro na minha mão. O cara ele falou o seguinte, ó, eu consigo apagar um caractere e trocar. Eu tenho aqui um Errorex. Você lembra aqueles Errorex que eram aquelas fitas? Né? Então, a gente usava aquilo no caderno, ficava uma sujeira, né, cara? Porque errei tudo. Linhas e linhas de Errorex. Então, hoje os caras eles pegam assim, eu consigo apagar isso daqui, eu consigo escrever mais ou menos. Tá? Eu acredito que vai existir um momento onde você consegue reescrever e ponto, acabou. Você assistiu o Tron? Sim, sim. Ainda bem, né? Tô falando com um colega geek aqui, né? Pelo amor de Deus. Lembra que aquela menina do Tron, ela perde um braço e aí ai, como é que é o nome dele? Não é Jack. Esqueci também. Do herói. Ele pega a menina, deita ela e liga o código-fonte dela. Sim. E ele altera o código-fonte e aí um braço se reconstrói. Vai ser isso mais ou menos. Eu acredito, por quê? Porque existe precedente na natureza. Você tem a salamandra, ela perde um membro, ela refaz o membro. A lagartixa também, né? Exatamente. Então, o que a gente vai esperar? A gente vai esperar que, muito provavelmente, em algum momento, essa tecnologia vai ficar acessível para nós. E você vai conseguir, por exemplo, imprimir um coração, imprimir um fígado, imprimir um rim. A válvula o pessoal já imprime, né? Algumas válvulas, sim, né? Sim. Do coração, alguma coisa assim, né? Sim. Que eu já vi, né? Já é possível fazer, né? Então, eu acho que a gente vai ter isso em larga escala.